Olá, meus amigos, bom dia, que Jesus nos abençoe, trazendo a todos nós essa esperança que tanto almejamos, que nós possamos sentir sempre a presença de Deus em nossa vida. Por isso eu os convido a elevar o nosso pensamento, a sair desse torvelinho da terra, para sentirmos as benesses do amor dos Espíritos amigos, que durante esse Evangelho nos agasalham nas vibrações mais amorosas, fortalecendo os nossos pensamentos e os nossos ideais. Nós hoje vamos encerrar o capítulo lendo a mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber o encorajamento e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para eles que afastam e jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve ter, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absoluta, incerta, de receitas de natureza, a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento, adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte,
nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo único médio capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém, a mediunidade é consequentemente dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Nós vamos elevar o nosso pensamento neste instante, pedindo a Deus, nosso Pai, que possa nos amparar, sustentando os nossos pensamentos, para que possamos compreender essa lição com muita propriedade. Mestre Jesus, que seu amor esteja sempre conosco. Dai-nos força, Jesus, compreensão, e rogamos nesta manhã a Deus nosso Pai, para que proteja-nos e olhe pelos nossos familiares queridos, especialmente aqueles que mais necessitam. Que os espíritos amigos possam visitá-los, levando até eles o lenitivo de que necessitam. Amado Mestre, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e te rogamos que permaneçamos fiéis nesta jornada sobre a luz esplendorosa do Evangelho, para que os nossos passos possam ser conduzidos dentro de tudo aquilo que temos aprendido, passando, Jesus, pela porta estreita da nossa reencarnação. Que a bênção divina se estenda sobre nós e sobre aqueles a quem tanto amamos e aqueles que também não nos amam. Que as bênçãos nos sustentem hoje e sempre. Que assim seja. Caros irmãos, todas as vezes que nós vamos falar de mediunidade, nós precisamos pensar no médium, porque sem o médium nós não teríamos a mediunidade e um papel tão importante, tão expressivo para todos nós, que conseguimos nos educar pelo trabalho que a mediunidade vem nos oferecendo, pedindo a Deus a fim de que nós estejamos com a vontade firme de mudar o nosso pensamento, os nossos sentimentos para o mistério da mediunidade. E o tema do Evangelho de hoje é mediunidade gratuita. Isso vai nos mostrar que nós não temos o direito de vender a nossa mediunidade, o nosso trabalho, aquilo que não é nosso, porque a mediunidade nós somos só instrumento da espiritualidade. E nós sabemos que para muitos ela pode ser um dom gratuito que recebemos, mas eu venho lhes dizer, a mediunidade é uma faculdade natural, que todos nós a temos. E de acordo com o conhecimento, com o trabalho do bem, nós vamos ampliando as nossas percepções em relação a esta mediunidade.
Por meio dela, nós desenvolvemos a fé e nós desenvolvemos a confiança na espiritualidade que nos auxilia. Mas é preciso que a gente tome bastante consciência que nós somos filhos de Deus e a mediunidade é uma faculdade que vai nos auxiliar a procurar o caminho certo para vencer as dores que ainda carregamos e contribuir com o bem de todos. Nós precisamos pensar que a mediunidade não pode ser nenhum comércio e nem nós podemos viver só da mediunidade. É preciso que a gente possa compreender que a mediunidade não é privilégio de quem quer que seja, porque ela se encontra em todos os filhos de Deus. Então, fazer qualquer pagamento em relação às trocas que a espiritualidade nos oferece, isso é constrangedor. Então, nós precisamos aspirar com muito carinho o desenvolvimento dessa mediunidade para que o nosso intercâmbio, a nossa comunicação, nossa intuição, ela fique mais no ponto do equilíbrio. Mas quando eu disse o desenvolvimento da mediunidade, se ela é uma faculdade, a primeira coisa que eu vou ter que desenvolver é a mudança do meu pensamento, dos sentimentos, procurando alinhar as minhas ideias e as minhas construções com aquilo que nós chamamos lei divinas. Então, e isso, meus amigos, isso é perfeitamente possível, porque para que isso aconteça é preciso que nós abracemos, né, todas as manifestações de amor, manifestações que chegam até nós em busca do socorro e que nós tenhamos sempre a dedicação para com todos aqueles que precisam de nós. Então, muitas vezes, a mediunidade ela não é um privilégio, muito pelo contrário, ela é um compromisso de renunciação, de renúncia, de abnegação, e muitas vezes, por isso, de educação. Porque o médium educado é aquele médium que tem um pensamento alinhado ao bem, que está sempre preocupado em fazer o melhor para o seu irmão. Essas brincadeiras, esses pensamentos contrários ao bem, não podem fazer parte da nossa estrutura mental. Porque muitas vezes nós achamos que os bons espíritos que se comunicam conosco são assim um caminho que nós conseguimos estar com eles, e isso pode nos trazer muita vaidade. E o interesse egoístico, muitas vezes, ele tem nos atrapalhado muito, porque os espíritos superiores, eles sempre estão à disposição para nos ajudar, mas quando nós somos verdadeiramente simples, amorosos, estudiosos, portadores do conhecimento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós estamos recebendo diante, ou seja, de uma reunião, seja por meio das psicografias, para que a gente possa também ter a oportunidade de identificar aqueles espíritos que poderão, né, especialmente no início, nossa mediunidade, ainda tão invigilante, podemos sim estarmos recebendo espíritos levianos, mentirosos, outros brincalhões, e nós podemos nos afeiçoar com esses espíritos de acordo com a nossa forma de pensar e com a nossa sintonia. Então, eu gostaria de convidar a todos a pensar que a mediunidade é um caminho de educação, é um caminho redentor para todos nós. E nós precisamos analisar bem o que fazemos, a forma como fazemos, para que a gente não venha, de forma alguma, negar as oportunidades que Deus está nos concedendo. Então, se eu sou benevolente, eu estou desenvolvendo, junto com a benevolência, a humildade, o devotamento, a abnegação.
E isso vai nos trazer mais força moral e nós vamos afastar desses pensamentos egoístas, das ilusões, para sedimentar em nós um desinteresse total de que a gente tenha um desinteresse sobre as questões do mundo, as questões da imoralidade. O Evangelho nos mostra aqui, olha, que a primeira condição para granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. O interesse material, o interesse pessoal, ele prejudica a nossa visão em relação ao futuro, a amplitude que estamos sendo envolvidos, né? Então, nós temos que ver que a questão moral, ela é para nós um dos pilares do nosso equilíbrio. E aqui Kardec coloca: a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Se você que é médium e acha que você tem que dedicar todo o seu tempo para a mediunidade e que as pessoas vão contribuir, vão te ajudar, vão te dar subsistência, meu querido irmão, observe que você está sendo negligente, indiferente com tudo aquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado. Então, ela é uma faculdade que nós recebemos para que ela tenha uma expansão dentro de nós. E uma coisa que Kardec nos mostra, coisa diversa, é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade, da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Se eu tenho um talento para a música, esse talento para a música não é uma mediunidade. Eu posso ter uma inspiração, posso ter uma sensibilidade, mas o talento que eu trago para a música, eu posso multiplicar esse talento e ser um bom músico. E ser bom músico, muitas vezes, eu vou contribuir com a harmonia, com o equilíbrio de outros irmãos nossos. Eu posso trazer um talento para a pintura, para a arte, e isso eu posso desenvolver profissionalmente, esse talento, e isso não tem nenhum problema de que eu receba. Agora, a mediunidade, não. A mediunidade não é essa arte que nós estamos falando e nem esse talento, porque ela não pode tornar uma profissão de quem quer que seja, né? Ela não existe sem o concurso dos espíritos. E nós sabemos que, faltando o recurso dos espíritos, não há mediunidade. Então, como é que eu vou cobrar uma coisa que nem é eu que estou fazendo? Eu só sou o intermediário. Então, é preciso que a gente possa compreender que a faculdade mediúnica é algo muito sério. Então, nós precisamos trabalhar para o bem comum, a fim de contribuir com aqueles que tanto necessitam do nosso trabalho. A mediunidade, ela é uma coisa santa, nos diz Kardec. É uma coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. Ou seja, é uma coisa que vai nos pedir estudo, compreensão, responsabilidade, para que eu possa vivenciá-la conforme Kardec vem nos ensinar. Nós temos outras pessoas que falam que são médiums, são os magnetizadores, que dão o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde, podem pôr-lhe a preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-los, e Jesus demonstrou isso aos apóstolos, que nada cobravam pelas curas que eles operavam. O magnetizador, ele acha que ele é capaz de fazer as curas só com seu magnetismo. Não tendo a presença de espíritos, nós sabemos, então, que esse é o magnetismo. Cada um é responsável por aquilo que tem. Mas quando se diz que nós temos uma mediunidade,
é preciso que a gente tenha o devotamento, a compreensão e os sacrifícios das renúncias que nos são dadas, a fim de que nós coloquemos a serviço de Jesus. Nós vamos pedir a Deus que nesta hora sublime que falamos da mediunidade, e como somos todos médiuns, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, entrando numa conexão vibratória de grandes sentimentos, uma sintonia elevada, a fim de que recebamos o passe desse mestre querido ou dos amigos que em seu nome trabalham, rogando a Deus que nos fortaleça, que nos estimule, para que possamos progredir. Mestre amado, que o passe nos assista, os Espíritos nos assista nessa manhã com o passe, e que eu sinta cada dia mais a presença dos Espíritos a me auxiliar, a me intuir, levando aos familiares, aqueles que se encontram em situações mais difíceis, as nossas mais sinceras vibrações. Jesus, fluidifica as nossas águas e que possamos sentir em nós, nesse momento, esse manancial de amor que a espiritualidade tem a nos oferecer. Assim, Jesus, com muita alegria, muito carinho em nossos corações, nós te agradecemos, pedindo ao Pai que abençoe toda a humanidade sofredora. Amigos queridos, companheiros de caminhada, receba em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquem com Deus, sintam-se em paz, que assim seja.